Em 1982, uma sonda soviética pousou na superfície de Vênus e começou a transmitir dados para a Terra. O que ela registrou foi tão perturbador que mudou para sempre nossa compreensão sobre planetas rochosos. A temperatura era alta o suficiente para derreter chumbo. A pressão atmosférica equivalia a estar a quase 1000 metros de profundidade no oceano. E mesmo assim, a sonda conseguiu capturar imagens antes de ser esmagada e derretida. Mas o mais estranho não foi o que ela encontrou. Foi o que aconteceu depois. Nenhuma missão tripulada jamais tentou ir até lá. E décadas se passaram sem que nenhuma nação tentasse pousar novamente. Vênus se tornou o planeta esquecido, o inferno que visitamos uma vez e decidimos nunca mais voltar. Mas o que exatamente os soviéticos encontraram lá embaixo? E por que um planeta tão próximo da Terra se transformou em algo tão impossível de explorar? A resposta está enterrada em dados quase perdidos, em missões que duraram minutos e em descobertas que mudaram a ciência planetária para sempre. Nos anos 1960, a humanidade olhava para o espaço com uma urgência quase desesperada. A corrida espacial não era apenas sobre ciência, era sobre poder, prestígio e provar ao mundo quem dominava o futuro. Estados Unidos e União Soviética competiam para ser os primeiros em cada marco. Primeiro satélite, primeiro homem no espaço, primeira caminhada espacial. E quando chegou a hora de escolher qual planeta explorar depois da Lua, Vênus parecia a escolha óbvia, pelo menos para os soviéticos. Vênus era o vizinho mais próximo da Terra. Tinha quase o mesmo tamanho, quase a mesma massa, quase a mesma gravidade. Era coberto por nuvens densas que escondiam completamente sua superfície, e isso alimentava a imaginação. Alguns cientistas especulavam sobre oceanos sob aquelas nuvens. Outros imaginavam florestas tropicais, como as da Terra primitiva. Havia até quem considerasse a possibilidade de formas de vida simples. Os telescópios da época não conseguiam penetrar a densa camada atmosférica. Tudo o que víamos era um disco brilhante e amarelado, sem características visíveis. Um planeta completamente misterioso. Os americanos preferiram Marte, o planeta vermelho, frio e desértico. Os soviéticos apostaram em Vênus, o planeta misterioso e envolvente. Mas ninguém sabia o que realmente os esperava. A primeira tentativa soviética de alcançar Vênus foi em 1961, com a sonda Venera 1. A missão foi ambiciosa, talvez ambiciosa demais para a tecnologia disponível. A sonda perdeu contato com a Terra quando estava a apenas 7 milhões de quilômetros do planeta. Foi um fracasso silencioso, mas os soviéticos não desistiram. Eles tentaram de novo em 1962. Falha. Em 1963. Falha. Em 1964. Falha novamente. Cada missão revelava novos desafios que ninguém havia previsto. As sondas derretiam antes de pousar. Os paraquedas falhavam na atmosfera densa. Os sinais de rádio eram interrompidos por interferências desconhecidas. Vênus não estava colaborando. Estava, na verdade, destruindo tudo o que enviávamos. Mas a cada falha, os engenheiros aprendiam algo novo sobre aquele mundo hostil. E a cada nova tentativa, chegavam um pouco mais perto de compreender o verdadeiro inferno que os aguardava. Em 1967, a Venera 4 finalmente entrou na atmosfera de Vênus e começou a enviar dados consistentes. E foi aí que tudo mudou de forma irreversível. Os instrumentos mediram temperaturas muito mais altas do que qualquer previsão. A pressão atmosférica era esmagadora, muito além do que os modelos sugeriam. A sonda foi destruída antes de tocar o solo, esmagada pela própria atmosfera. Mas os dados que ela enviou nos últimos momentos foram suficientes para uma conclusão absolutamente chocante. Vênus não era um planeta tropical esperando para ser descoberto. Era um forno natural operando em temperaturas inimagináveis. E as nuvens que pareciam tão românticas vistas da Terra eram compostas de ácido sulfúrico concentrado. Gotas de veneno flutuando em uma atmosfera tóxica. Não havia oceanos esperando sob as nuvens. Não havia florestas exuberantes escondidas da nossa vista. Não havia nada além de calor insuportável, pressão esmagadora e um ambiente químico absolutamente mortal.
Os cientistas ficaram atordoados com a revelação. Como um planeta tão parecido com a Terra em tamanho e composição podia ser tão radicalmente diferente? O que havia acontecido na história de Vênus para transformá-lo naquilo? Mas os soviéticos, longe de recuar, decidiram ir ainda mais fundo. Se Vênus era um inferno, eles iriam tocá-lo. Em 1970, a Venera 7 fez história de uma forma que poucos esperavam ser possível. Foi a primeira sonda a pousar com sucesso na superfície de outro planeta e transmitir dados de lá. Ela transmitiu informações por 23 minutos, antes de ser finalmente silenciada pelo calor extremo. Naqueles 23 minutos preciosos, a humanidade tocou o inferno pela primeira vez. A temperatura medida na superfície era de 475 graus Celsius, quente o suficiente para fundir zinco, para carbonizar matéria orgânica instantaneamente. A pressão era 90 vezes maior que a da Terra ao nível do mar. Era como estar dentro de uma panela de pressão gigante, dentro de um forno industrial, dentro de uma nuvem de ácido que corroía tudo. E ainda assim, contra todas as probabilidades, a sonda resistiu tempo suficiente para nos contar sua história. Por um breve momento, conseguimos ouvir a voz de Vênus, e o que ela dizia era aterrorizante. Se você está gostando de descobrir esses segredos espaciais, se inscreve no canal para não perder os próximos mistérios. As missões seguintes foram projetadas com ainda mais ousadia e determinação. A Venera 8, em 1972, pousou em uma região diferente e enviou dados por 50 minutos. Os engenheiros soviéticos estavam aprendendo, adaptando, melhorando suas máquinas para sobreviver ao impossível. Cada missão durava um pouco mais que a anterior. Cada nova sonda resistia um pouco mais ao ambiente hostil. Mas o grande salto tecnológico e científico veio em 1975. A Venera 9 não apenas pousou na superfície de Vênus. Ela tirou a primeira fotografia da superfície de outro planeta. Quando aquela imagem chegou à Terra, cientistas do mundo inteiro ficaram em silêncio absoluto. O que eles viram foi uma paisagem alienígena, mas estranhamente familiar ao mesmo tempo. Rochas angulares e afiadas espalhadas pelo chão. Solo granulado, aparentemente vulcânico. Céu alaranjado brilhante, iluminado pela luz solar filtrada através de quilômetros de atmosfera densa. Parecia o deserto mais hostil já visto por olhos humanos, mas ainda assim era um lugar tangível e real. Não era abstrato ou imaginário. Era sólido, fotografável, estudável. A Venera 10 seguiu logo depois, pousando a quilômetros de distância da primeira sonda. Ela enviou outra imagem, desta vez mostrando uma paisagem sutilmente diferente. As rochas eram mais lisas, mais arredondadas, possivelmente erodidas por processos que ainda não compreendíamos. Vênus tinha geologia complexa, tinha história inscrita em suas pedras. E, de repente, a ciência planetária tinha um novo campo de estudo completamente inexplorado. Mas as missões mais impressionantes e tecnologicamente avançadas ainda estavam por vir. Em 1982, as Venera 13 e 14 pousaram equipadas com instrumentos científicos de última geração para a época. A Venera 13 transmitiu dados ininterruptos por 127 minutos. Mais de 2 horas funcionando na superfície de Vênus, algo que parecia tecnicamente impossível poucos anos antes. Ela perfurou o solo venusiano, analisou sua composição química com precisão, tirou fotos coloridas de alta qualidade e, pela primeira vez na história da exploração espacial, captou o som de outro planeta, o som real de Vênus. Era um rugido abafado e contínuo, como o som de um vento denso e viscoso empurrando contra rochas milenares. Não era o silêncio morto que muitos esperavam. Não era um mundo inerte e congelado no tempo. Era um planeta sonoramente vivo, de uma forma estranha e profundamente aterrorizante. As fotos coloridas mostravam um horizonte distorcido pela imensa densidade da atmosfera. A luz do sol mal conseguia atravessar as dezenas de quilômetros de nuvens espessas e venenosas. Tudo tinha uma tonalidade alaranjada e avermelhada, quase onírica,
como se estivéssemos vendo através de um filtro de pesadelo. No chão, rochas vulcânicas planas e finas como lâminas de pedra cortante. A Venera 14 confirmou as suspeitas que começavam a se formar. Vênus era fundamentalmente um mundo vulcânico e provavelmente ainda geologicamente ativo. Os dados químicos indicavam basalto fresco, rochas ígneas recentes, sinais claros de atividade tectônica, ou pelo menos recente em termos geológicos, o que significa nos últimos milhões de anos. Vênus não era um planeta morto e estagnado. Era um planeta que ainda fervia e queimava por dentro, mesmo após bilhões de anos de existência. Mas havia algo profundamente perturbador em todas essas descobertas acumuladas. Quanto mais aprendíamos sobre Vênus, mais ele parecia não apenas um objeto de estudo, mas um aviso direto. Porque Vênus nem sempre foi aquele inferno. Bilhões de anos atrás, quando o sistema solar ainda era jovem, Vênus provavelmente tinha oceanos de água líquida, talvez até condições atmosféricas favoráveis ao surgimento de vida primitiva, mas algo deu terrivelmente errado na sua evolução climática. O efeito estufa, aquele processo natural que mantém planetas aquecidos, fugiu completamente do controle. A água dos oceanos evaporou sob o calor crescente. O vapor d'água intensificou ainda mais o efeito estufa. O dióxido de carbono ficou permanentemente preso na atmosfera sem oceanos para absorvê-lo. As temperaturas subiram de forma descontrolada. E subiram, e subiram, e nunca mais pararam de subir até atingir o equilíbrio atual, absolutamente letal. Hoje, Vênus é o exemplo mais extremo e aterrorizante de efeito estufa descontrolado que conhecemos no sistema solar inteiro. É um planeta que literalmente se autodestruiu através de mudanças atmosféricas, não por impacto catastrófico de asteroide gigante, não por explosão ou instabilidade solar, mas por mudanças climáticas lentas, inexoráveis e completamente irreversíveis. E quando você olha para a Terra atual, com suas próprias mudanças climáticas acelerando década após década, Vênus deixa de ser apenas um objeto acadêmico de estudo distante. Ele se torna um espelho perturbador do que pode acontecer. Um futuro possível se não prestarmos atenção. Um aviso silencioso e luminoso no céu noturno de que planetas podem morrer devagar, sufocados por suas próprias atmosferas. Mas se Vênus era científica e geologicamente tão importante, por que simplesmente paramos de ir até lá? Por que décadas inteiras se passaram sem novas missões de pouso na superfície? A resposta para essa pergunta não é simples nem única. Primeiro e mais óbvio, a tecnologia necessária para explorar Vênus de forma efetiva é absurdamente cara e tecnicamente complexa. Cada sonda precisa ser construída essencialmente como um tanque blindado espacial. Precisa suportar temperaturas que derretem a maioria dos metais comuns. Precisa funcionar sob pressão atmosférica que esmagaria facilmente submarinos de mergulho profundo. E mesmo com toda essa engenharia sofisticada, ela só consegue durar algumas horas no máximo antes de ser destruída. Comparado a isso, explorar Marte é tecnicamente simples e barato. Marte é frio, mas o frio é gerenciável com tecnologia térmica básica. Tem atmosfera extremamente fina, mas não corrosiva nem esmagadora. Rovers marcianos podem funcionar por anos, até décadas, enviando dados continuamente. Em Vênus você tem minutos preciosos, talvez algumas horas se tiver muita sorte e engenharia excepcional. E o retorno científico, embora genuinamente valioso e fascinante, simplesmente não justifica o custo astronômico. Não há água líquida para estudar. Não há sinais promissores de vida passada ou presente. Não há absolutamente nenhuma possibilidade realista de colonização humana futura. Vênus é cientificamente fascinante, mas Marte oferece esperança concreta de descobertas revolucionárias. E a ciência, especialmente quando financiada por governos e contribuintes, precisa vender esperança e possibilidades futuras. Além disso, a União Soviética entrou em colapso econômico e político no início dos anos 1990. O programa espacial russo perdeu a maior parte do seu financiamento governamental. Perdeu prioridade política nacional. Perdeu
o momentum científico e tecnológico que havia construído ao longo de décadas. As missões Venera, que representavam o auge da exploração planetária soviética, foram permanentemente interrompidas. E nenhum outro país ou agência espacial assumiu a liderança dessa exploração específica. A NASA americana tentou algumas sondas orbitais importantes, como a missão Magellan, que mapeou detalhadamente a superfície de Vênus usando radar de alta resolução. Mas pousar fisicamente de novo na superfície hostil, enviar novas missões de contato direto, isso ficou definitivamente para trás nas prioridades científicas e orçamentárias. Hoje, existem planos renovados de retornar a Vênus com tecnologia moderna. Missões estão sendo cuidadosamente desenhadas e propostas. A Índia tem projetos ambiciosos, a Agência Espacial Europeia também, e até a NASA voltou a considerar seriamente Vênus. Mas ainda são apenas projetos no papel. Ainda são promessas futuras, não realidades concretas. Vênus continua essencialmente esperando, girando lentamente sob suas nuvens mortais. E enquanto isso, as imagens históricas capturadas pelas missões Venera permanecem como as únicas janelas fotográficas diretas para aquele mundo infernal. Fotografias granuladas, em tons de laranja e cinza, de um lugar que provavelmente nenhum ser humano jamais pisará pessoalmente. Porque Vênus não é apenas hostil de forma gerenciável, ele é fundamentalmente inacessível de uma forma que desafia até mesmo nossa ambição tecnológica mais ousada. Não podemos realisticamente viver lá, nem em habitats protegidos. Não podemos terraformar sensatamente um planeta com 90 atmosferas terrestres de pressão esmagadora. Não podemos resfriar um mundo inteiro que atingiu um ponto de equilíbrio térmico extremo. Vênus representa o limite físico da nossa capacidade de exploração e colonização espacial. É o lembrete cósmico de que há lugares no universo que simplesmente não foram feitos para a presença humana. Mas talvez isso seja exatamente o que torna Vênus tão crucial e importante para nossa compreensão. Porque ele nos obriga a olhar para o nosso próprio planeta com muito mais cuidado e responsabilidade. A Terra e Vênus começaram suas histórias planetárias de forma notavelmente parecida, mas tomaram caminhos evolutivos completamente diferentes ao longo de bilhões de anos. E a diferença final entre um paraíso habitável e um inferno inabitável pode ser muito mais frágil do que costumamos imaginar. Quando os soviéticos finalmente conseguiram pousar em Vênus e analisar seus dados, eles não encontraram alienígenas esperando. Não encontraram ruínas de civilizações antigas perdidas. Não encontraram mistérios sobrenaturais ou inexplicáveis pela ciência. Eles encontraram química pura e simples, física atmosférica em ação, geologia planetária funcionando, e um aviso climático codificado diretamente nas rochas derretidas e no céu permanentemente envenenado. Vênus nos mostra com clareza brutal o que acontece quando um planeta perde seu delicado equilíbrio climático. E nos lembra constantemente que esse equilíbrio não é de forma alguma garantido ou permanente. É frágil como vidro, é temporário em escalas geológicas e pode ser perdido para sempre se não for cuidadosamente preservado. As sondas soviéticas tocaram o inferno planetário e sobreviveram tempo suficiente para contar sua história assustadora. Mas Vênus ainda está lá, exatamente onde sempre esteve, girando muito devagar sob suas densas nuvens de ácido sulfúrico, queimando silenciosamente a 475 graus na escuridão alaranjada, esperando pacientemente que talvez algum dia distante decidamos voltar. Não para colonizar ou conquistar aquele mundo impossível, não para extrair recursos ou estabelecer bases permanentes, mas simplesmente para entender melhor o que deu errado, para aprender as lições que Vênus tem a nos ensinar sobre evolução planetária, e talvez principalmente para lembrar exatamente por que vale a pena proteger e preservar o único planeta verdadeiramente habitável que temos. Se este vídeo fez você ver Vênus de uma forma completamente diferente, escreve a palavra Vênus nos comentários agora e se inscreve no canal.
porque ainda há incontáveis mistérios no espaço profundo que precisam ser explorados e contados. E você, definitivamente, não vai querer perder nenhum deles.